Nesse vídeo vamos falar agora da força centrípeta em continuidade, né, ao vídeo que eu já postei anteriormente de movimento circular, onde lá só analisei esse primeiro caso quando o módulo da velocidade era constante ao longo da trajetória. Então vamos recapitular ele, vamos lembrar lá. Bom, quando eu tenho um móvel circulando numa trajetória circular e tenho que o módulo da velocidade é constante ao longo da trajetória, isso, lá nós vimos que você obter uma componente única de aceleração. Eu chamei ela de aceleração centrípeta, né, porque apontava para o centro da trajetória. Nós chegamos a isso através de um método geométrico chamado semelhança de triângulos. Tá certo? O que foi feito lá? Bom, eu tenho vetor velocidade na posição P1, né, e tenho vetor velocidade na posição P2. O módulo, sendo o módulo do vetor constante, então o módulo do V1 igual ao módulo do V2. E o móvel se desloca com esse módulo de velocidade constante. Bom, como é que eu cheguei a essa equação da aceleração centrípeta? Eu transportei o vetor V1 do ponto P1 para o ponto P2, mantendo sempre o quê? Como diz o cálculo vetorial, mantendo o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu fiz a variação da velocidade entre V1 e V2, né? Vai ser a diferença entre V2 e V1, vai me dar o vetor variação da velocidade ΔV. Bom, como esse móvel percorre isso aqui num determinado tempo, logicamente eu posso dividir esse vetor velocidade pelo tempo, onde esse tempo é um escalar positivo. E nós vimos que a variação da velocidade por unidade de tempo é a aceleração. Bom, daí eu chego à seguinte conclusão, que ΔV sobre ΔT, né, onde esse delta, vetor V sobre ΔT, onde o vetor V é um vetor e ΔT é um escalar positivo, então, logicamente, o resultado disso vai me dar um vetor, que vai ser o meu vetor aceleração. E esse vetor aceleração vai ter que ter a mesma direção e sentido do vetor ΔV, que é esse aqui, né? Então, terá a mesma direção e sentido. Isso me diz o seguinte, me remete lá ao cálculo vetorial, que todo vetor dividido por um escalar positivo só altera o resultado do vetor, só altera o vetor resultante em módulo, mas mantém a mesma direção e o mesmo sentido. Então, meu vetor aceleração vai ter o mesmo sentido do meu vetor ΔV. Bom, se eu transportar esse vetor aceleração para cá, ele vai estar apontado exatamente para o raio da trajetória. E como eu fiz aqueles cálculos lá da semelhança de triângulos, só vocês verem o vídeo, eu chego à conclusão que essa aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Bom, neste caso aqui, quando V1, módulo de V1 é igual ao módulo de V2, a força resultante que atua, né, porque vai ter outras forças aqui, normal, peso, pode ter uma força de atrito, que vai estar também em equilíbrio com a força com que faz o carro acelerar. Lógico que todas as forças estarão em equilíbrio. Então, a minha força resultante vai ser exatamente quem? A minha força centrípeta nesse caso. Bom, a força centrípeta é massa vezes... A força, né, resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso, a aceleração será centrípeta. Então, substituindo, né, eu tenho que a força resultante vai ser igual à força centrípeta, né, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Vamos agora a dois casos que não analisamos naquele primeiro vídeo. Bom, é o caso no qual, quando V1 é igual a V2, V1 é menor que V2, né? Isso vai implicar o quê? Isso vai implicar que minha velocidade está aumentando, né? Se V2 é maior que V1, até chegar aqui a velocidade aumenta. Se aumenta, o módulo da velocidade me indica o quê? A intensidade da velocidade, está me dizendo que a velocidade está aumentando. Bom, a mesma coisa, vou usar o método geométrico. Vou transportar V1 para o ponto P2 e vou achar a diferença entre V1 e V2 que vai me dar quem? Meu ΔV. Meu ΔV vai ser esse vetor aqui. Bom, sabendo que isso aqui leva um tempo para percorrer de P1 e P2, né? Se eu dividir por unidade de tempo, ΔV, logicamente, me dá o vetor aceleração. E nós já vimos lá do mesmo caso, do primeiro caso, né? Esse vetor aceleração vai ter que ter o quê? A mesma direção e sentido do vetor ΔV.
Então, vou transportar esse vetor aceleração aqui para os meus eixos, né? Em cada trajetória, eu tracei os eixos, né? O eixo Y sempre perpendicular à superfície e o eixo X sempre tangenciando a superfície. Bom, quando eu transportar esse vetor aceleração para cá, para os meus eixos, vou ver que ele vai estar deslocado do centro da trajetória. Isso significa que ele vai ter uma segunda componente, essa componente tangencial. E vai ter também a componente da aceleração centrípeta, onde eu vou escrever esse meu vetor por inteiro no plano, vai ser igual a quem? A componente tangencial I mais a aceleração centrípeta J, né? Onde I e J são os vetores unitários. Tá certo? Bom, o terceiro caso, quando V1 é maior que V2, ou seja, nesse caso aqui a velocidade está diminuindo, porque V1 sendo maior que V2, então a intensidade diminui, ou seja, o veículo está freando ou diminuindo a velocidade. Fazer a mesma análise geométrica. Vou transportar o vetor V1 para o ponto P2, tá certo? Daqui eu vou obter esse vetor ΔV, né, que vai ser vetor V2 menos V1, né? E tem que esse vetor ΔV tem essa direção em sentido, tá certo? Dividido pela unidade de tempo, né? Porque o móvel leva um tempo a percorrer de P1 a P2, eu vou obter o quê? Vetor velocidade por unidade de tempo é o vetor aceleração. E esse vetor aceleração também tem que ter a mesma direção em sentido do vetor ΔV, que é esse aqui. Tá certo? Então, vou transportar para cá. Eu vou obter aqui também que esse vetor vai estar deslocado do raio da trajetória. Então, ele tem essa componente tangencial e ele vai ter essa componente centrípeta. Bom, o que nós vimos aqui, tá certo? Então, posso escrever esse vetor também dessa forma no plano. Bom, o que isso está me dizendo? Neste caso aqui, módulo da velocidade é constante. Não tenho aceleração tangencial. Isso implica o quê? Essa aceleração tangencial, né? Se a velocidade está fluindo nesse sentido, então tem o meu vetor velocidade aqui, né? Nesse ponto. Então, neste caso aqui, a aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade. O que ela está fazendo? Ela está aumentando a velocidade do móvel. A velocidade flui nesse sentido tangencial, então a velocidade vai estar fluindo nesse sentido aqui, tá certo? Aqui vai ser minha velocidade V'. A aceleração tangencial, essa componente, vai estar contra a velocidade, em sentido oposto, melhor dizendo. Isso está dizendo o quê? Que ela está diminuindo a velocidade do móvel. Então a aceleração centrípeta, né? Que me dá origem à minha força centrípeta, ela mantém o móvel na trajetória sem aumentar ou diminuir a velocidade. E essas componentes da aceleração tangencial, elas são responsáveis por quê? Por aumentar ou diminuir a velocidade do móvel no movimento circular. Tá certo? Então eu tenho aqui, quando o módulo da velocidade é o mesmo ao longo de toda a trajetória, né? Eu tenho que a força centrípeta vai ser minha força resultante. Tá certo? Essa força é responsável por manter o quê? O carro na trajetória. Tá certo? Tenho força resultante aqui? Eu tenho força centrípeta aqui? Desculpa, melhor dizendo. Sim, tenho força centrípeta aqui? Tenho. Mas nesse caso aqui, minha força centrípeta vai ser a força resultante. Tá certo? Porque só tenho ela, nesse primeiro caso aqui, quando o módulo da velocidade é constante, só tenho ela apontando para o centro da trajetória. No próximo vídeo vou fazer 2 exercícios. Tá? Me sigam aí, curtam o vídeo e vou pedir a vocês, quem puder me ajudar com o Pix aí, para eu poder manter as aulas aí, porque eu tenho gasto, né? Aluguel de espaço, canetinha, cada canetinha de giz líquido dessa custa em torno de R$25. Eu agradeço aí para sempre estar mantendo as aulas aí, postando toda semana uma aula nova para vocês. Vou postar praticamente todo o curso de Física, Física 1, 2 e 3. Tá legal? Então quem puder ajudar, a chave Pix é um celular que eu vou colocar aí ao final do vídeo. Tá certo? Muito obrigado a todos aí, assistam o próximo vídeo que vamos fazer exercícios. Valeu!